som aqui agora sim. Esqueci o som ligado aqui, o DJ falhou aqui, Marlon. Faz parte. E então, meu amigo, como foi sua semana? Como está sendo aí essa semana de muitas, entre aspas, manifestações? Quais as novidades que nós temos para o momento? Celso, a gente vem acompanhando aí o andar da carruagem, mas levando em consideração o ocorrido no final de semana e também já uma nova proposta de movimentação agora advindo do lado governista, mas o que eu posso afirmar é que continuamos empacados no mesmo lugar aonde as pessoas, infelizmente, acreditam que ir para a rua fazer carnaval fora de época, com charanga, com balãozinho, com bandeirinha, vai desestabilizar alguma coisa. Tá? Isso aí, infelizmente, as pessoas não se deram conta ainda, né? Temos uma parcela da sociedade que já começa a analisar um pouco mais, né? E ser um pouquinho mais consciente na hora de carregar alguma bandeira, na hora de defender algo, né? Mas, infelizmente, o impeachment, assim como as bandeiras da justiça social, do socialismo e de todo esse pseudo-legalismo pregado ao longo do tempo, né, continua prevalecendo. Então, até uma das estatísticas que eu consegui agora no início da semana mostrou que a manifestação de domingo foi a menor das 3 que ocorreram, né? Então, isso prova como insistir no erro acaba desestimulando as pessoas. O povo sem conhecimento, sem consciência política, ela acaba enxergando esse tipo de movimentação como um evento social, né? Se não existe foco, se não existe um comprometimento pautado na informação, as pessoas elas acabam se desestimulando, né? E aí fica aquela eterna formação aquele eterno chamamento para que as pessoas participem, mas não basta participar, tem que haver foco, algo que tanto a militância do governo quanto essa militância do impeachment, eles bem ou mal conseguiram impor sobre as pessoas, né? Carregando a bandeira do legalismo, a bandeira de que não, nós somos elegantes, nós vamos usar todas as ferramentas legais possíveis, porque a nossa Constituição, eles conseguiram formar uma massa que apoia uma bandeira, infelizmente, natimorta, né? Então, não se iludam com manifestações de rua enquanto a população não tiver consciência política. Eu vi um vídeo onde aqui em Brasília tinha uma charanga, quase que uma mini escola de samba, tocando o hino nacional, né? Então o pessoal não foi lá para se manifestar, eles foram lá para fazer carnaval, foram lá para fazer desfile, para mostrar o uniforme, as faixinhas, né? E aquela coisa, começou às 10 da manhã, meio-dia não tinha mais ninguém na esplanada e todo mundo aí voltou à sua normalidade, se preocupando com o Campeonato Brasileiro, com o Faustão, com qualquer outra coisa, menos com a situação da realidade brasileira. Tu comentaste aí a respeito do presidente da CUT e é óbvio, né? Pelo menos uma boa parcela tem conhecimento disso, de que a CUT, assim como o MST, eles são como é que a gente pode denominar, braço armado, ou são os cãezinhos raivosos da ala da esquerda. Eles nunca esconderam o que são capazes de fazer. Eles sempre disseram e sempre mostraram e sempre fizeram, né? Eles, quando eles querem entrar botar para quebrar, eles botam para quebrar mesmo, né? A questão é que eles têm costa quente e o povo, além de desarmado,
é desinformado sobre os seus direitos legais e sobre os seus deveres também, né? Como é que a gente faz para neutralizar esse tipo de afirmação que o presidente da CUT proferiu no final da semana? É não dar ouvidos, é ignorar. Tu quer acabar com o discurso de uma esquerda raivosa? É simplesmente tu dar as costas, ignorar. Agora, as pessoas acham que entrar em redes sociais ou criar mais sensacionalismo que a grande imprensa que está refém do Estado, ela promove, eles vão estar esclarecendo a situação para a sociedade. Muito pelo contrário. Quando um presidente da CUT, um presidente do MST, um Lula, um político influente dentro do governo, ele fala, a gente tem que ignorar, desprezar e continuar fazendo a nossa parte, o nosso trabalho de combate. O problema é que as pessoas ainda acreditam que entrar em embate com elas, entrar em discussão com o pessoal do governo, ou da esquerda, ou do pessoal do impeachment, que eu considero também da esquerda, porque a maioria deles são todos ligados ao PSDB, vai resolver alguma coisa. Muito pelo contrário. A gente só vai conseguir enfraquecer essa turma aí se a gente ignorar e fizer a nossa parte. Vamos parar de dar palanque, vamos parar de dar vitrine para esse povo que eles não merecem. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que nos colocar na vitrine para ser vistos, para ser respeitados e para realmente a gente ter a participação realmente efetiva, né? Uma outra preocupação que ficou muito mais explícita ainda é que as pessoas vão para essas manifestações preocupadas em mostrar a sua indignação. Então todo mundo fica lá procurando um repórter, uma câmera de TV, ou fica tirando selfie, bombardeando as redes sociais. Ninguém tem que mostrar nada para a imprensa. A gente precisa mostrar a nossa indignação é para o seu próximo, para quem está do lado. No máximo, nós temos que mostrar para quem realmente pode interferir e frear o sistema socialista que está em curso, que são as Forças Armadas. Só, nada mais. O problema é que, infelizmente, a falta de consciência política, eu nunca vi nenhum vídeo em país algum de uma população que foi se manifestar e que estivesse feliz, estivesse sorrindo, pulando, brincando, tocando música, né? Mas aqui no Brasil, o brasileiro se acha num perfil diferenciado do resto do mundo e acha que carnaval, que sátira e que volume, quantidade desestabiliza. E, infelizmente, eu acho que a gente vai ter que remar muito ainda para que as pessoas se conscientizem de que isso é extremamente ineficaz. Extremamente ineficaz. Enquanto a gente continuar dando palanque e vitrine para essa turma, eles vão continuar desinformando, eles vão continuar nos desprezando e fazendo todas as articulações, todos os acordões necessários para que a gente fique cada vez mais amarrado nessa grande teia que é essa ditadura socialista que o PT, PSDB, PMDB e todo esse conglomerado de partidos armou ao longo das últimas décadas. Marlon, aqui tem uma manchete dizendo assim: militares processam o presidente da CUT com base na Lei de Segurança Nacional. O que aconteceu para que os militares entrassem na jogada? A questão é a seguinte, Celso. Digamos que tudo bem, o presidente da CUT ele abusou, né? Ele falou aquilo que não devia ter falado, ele se achou
né, muito bem calçado para proferir essa afirmação. Os militares, para dar uma satisfação para eles próprios, né, dentro da legalidade, eles entraram ou vão entrar agora nos próximos dias com uma ação contra o presidente da CUT. A questão é uma só. Eu vejo essa atitude interessante porque eles estão mostrando para a sociedade que eles não estão subservientes e não estão dormindo. Por outro lado, eu acho que eles estão tendo uma atitude extremamente atrasada, porque processar a esquerda ou algum elemento de liderança da esquerda, seja do governo, seja do movimento social, eles deviam ter feito isso a partir de 85. Ou seja, eles só estão praticando um ato com 30 anos de atraso. Então eles deixaram a esquerda mentir, caluniar, difamar as Forças Armadas, criar um revisionismo histórico sobre as Forças Armadas e a sua atuação na história brasileira, e agora porque apareceu um maluco aí dizendo que quem for se meter com a Dilma nós vamos pegar em armas, agora eles vêm fazer aquilo que eles deveriam ter feito lá atrás. Mas é aquela coisa, né, Celso? Antes tarde do que nunca. Né? Pelo menos eles mostram que realmente eles não estão subservientes, eles não estão numa condição de subserviência, por exemplo, como está as Forças Armadas venezuelanas junto ao governo do Nicolás Maduro e o seu socialismo bolivariano. Né? Isso aí, pelo menos, já tranquiliza, né? Já mostra a independência e o legalismo das Forças Armadas frente a alguma afronta, né? Alguma afronta constitucional que, na verdade, não é uma afronta constitucional, é uma afronta à própria sociedade brasileira. Né? Quer dizer, no momento em que um movimento social chega e diz eu vou pegar em armas para defender o presidente, espera lá, isso aqui não é terra de ninguém, isso aqui não é bang bang, né? E para mim, na minha concepção, essa afirmação do presidente da CUT deixou bem claro, né, mais explícito ainda, o quanto está avançada a ditadura socialista implementada ao longo dessas décadas. Que já existe até, a gente já pode chamar isso de uma formação de milícia, uma milícia pró-governo, né, pró-partido do governo. Então a coisa está muito avançada, mas vamos mesmo com atraso, vamos colocar depositar um voto de confiança e um crédito nessa atitude, porque se fez necessária, né? Apesar de que essa ação mesmo ela sendo iniciada com o judiciário aparelhado do jeito que está, dominado pela esquerda, essa ação não vai dar em nada, né? Porque ele já foi a público fazer uma retratação, dizendo que ele se enganou, que não foi bem assim, aquela coisa toda. Então, isso aí não vai frutificar em nada. Mas é uma satisfação, é uma amostra das Forças Armadas que até o momento se colocou assim quase que numa dormência, não aparecia em momento algum, né? Através se via as Forças Armadas quando era para subir morro caçar traficante, mas em questões de mais violência eles pareciam que estavam em outro mundo. Agora eles realmente dão uma amostra de que não, nós estamos aqui, nós vamos cumprir com o nosso dever, vamos utilizar da legalidade para combater qualquer ato que venha a desrespeitar a lei e a ordem. Marlon, existem boatos, e esses boatos já assim há muitos anos, de que os generais, as pessoas que poderiam tomar alguma decisão, eles foram todos amaciados, né? Com o bolso provavelmente aí cheio de alguns milhares de dólares. Sabe de alguma coisa sobre isso? Por isso que não se toma providência?
Não, eu já ouvi essa história, mas dentro do histórico das nossas Forças Armadas e conversando com o pessoal ligado às Forças Armadas, pessoal da reserva e tal, a, 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 os nossos militares, eles ainda têm aquela postura patriótica, cívica, disciplinada, dedicada, e eu não vejo nenhuma contaminação através de algum ato corruptivo ou mesmo de doutrinação esquerdista de muito vulto dentro das nossas Forças Armadas. Corrupção eu não acredito. Doutrinação das Forças Armadas até pode haver, como já houve lá nos anos 30, houve nos anos 50 e 60, e a gente, enquanto tu tiver uma esquerda livre e ativa, eles sempre vão achar algum miolo mole lá para cooptar. Mas em termos de corrupção, isso aí eu não acredito. Isso aí eu vejo mais como um boato desinformador e que venha a melindrar ou a criar uma insegurança na sociedade maior do que nós já temos, aonde a última instância do cidadão, que é o Poder Judiciário, hoje são todos eles ali ou defendendo o governo ou aplicando a ideologia da esquerda, né, nas suas sentenças, na sua forma de interpretar e aplicar o direito. Né? Mas nesse quesito especificamente eu deixo no limbo como um mero boato desinformador. Ok. Estou vendo aqui na sua página do Facebook uma notícia que eu não sabia. A líder alemã Alexandra Merkel chega no Brasil para uma reunião de 2 dias com a presidente Dilma. O que vai rolar nessa reunião? A Angela Merkel, ela vem para cá para renovar alguns acordos da política ambiental, né? Da política ambiental em termos de ambientalismo sério, né? Investimentos internacionais para a preservação da floresta amazônica, de recursos naturais, etc, etc. A Alemanha passou por 2 guerras, foi totalmente destruída, por 2 momentos dentro da história mundial, a sua população foi reduzida a 1/3, e o que a gente observa é que eles hoje têm sobrando pessoas capacitadas para trabalhar, fazem uma política globalizada extremamente responsável, séria, né? Mas que eu vejo como essa reunião diplomática, onde a pauta principal é essa questão do meio ambiente e da floresta amazônica, como algo muito distante dos interesses da dona Dilma. Eu acho que isso vai ficar só na agenda diplomática, né? Porque a preocupação da dona Dilma hoje não chega nem próximo de problemas ambientais com a nossa Amazônia. O problema dela hoje é cumprir com uma agenda pré-determinada via Foro de São Paulo, via acordões junto à sua base aliada, e que essas questões mais questões globalizadas, mesmo dentro da economia ou do meio ambiente, não atrai e não é o momento adequado. A Alemanha tem aí uma cifra bastante significativa para investir na manutenção, porque a Alemanha já vem há muitos anos investindo nessa manutenção da floresta amazônica, de recursos naturais, flora, fauna, etc. E esperamos que a dona Dilma não faça como em outras ocasiões, aonde ela simplesmente virou as costas e disse: não preciso disso, não quero isso, né? Porque senão até essa ajuda financeira da Alemanha para a preservação da Amazônia, o Brasil vai ficar sem, né? Então é mais uma bola nas costas, é mais um prejuízo que esse governo do PT e dessa sua base aliada vem
venha a proporcionar para a sociedade brasileira. Um outro tema, o Marlon, que muito se fala na TV, mas eu acho que nós não falamos ainda aqui, pelo menos que eu não me recordo. Como que está a situação ainda do Lava Jato? O Lava Jato é uma grande novela, Celso. Isso aí é uma grande perda de tempo, sabe? As pessoas deixam de se informar mais, de conhecer mais, de saber mais sobre política, economia, história do Brasil, de poder ter uma consciência política plena de cidadão para ficar acompanhando novela. O brasileiro adora uma novela, um sensacionalismo. Pois é. Eu até comentei no meu hangout que eu faço todos os domingos, todo mundo aí acendendo vela pro Sérgio Moro, e prende um e solta outro, e condena um. Isso aí não vai dar em nada. Nada. Teve um empreiteiro que foi condenado a 5 anos em regime aberto. Quer dizer, e outra, o pessoal se esquece. O Sérgio Moro é um juiz de primeiro grau. Todo mundo que for condenado, tá? Porque é aquela coisa, eles estão investigando e julgando ao mesmo tempo. Esses que estão sendo julgados e que estão sendo condenados, eles têm direito a recurso. Aí vai para o segundo grau. O segundo grau pode pegar e engavetar tudo. Engaveta e solta todo mundo. Se passar pelo segundo grau, vai chegar no STJ do mesmo jeito. Quer dizer, o Sérgio Moro não é a solução dos nossos problemas. Ele está apenas cumprindo um dever como magistrado de aplicar a lei e fazer o trabalho dele bem feito. Ele está fazendo. Agora, não vai parar por aí. A Lava Jato é um passo dentro de um processo que termina no STF. Pode ir adiante no segundo grau, pode ir adiante no STJ, mas quando chegar no STF, que só tem petista, eles podem arquivar tudo, soltar todo mundo. Ou fazer como fizeram no Mensalão. Regime semiaberto, regime aberto. Quer dizer, isso aí chama-se estratégia de desvio de foco. Vamos dar diversão e sensacionalismo para o povo, e o povo fica entretido ali e não acompanha, e não vai atrás daquilo que mais precisa, que é o conhecimento, um pouco de economia, um pouco de história, um pouco de política, um pouco de direito, para poder realmente ser um cidadão, para poder ter a sua opinião formada e não ser esse bando de papagaio de pirata que aparece qualquer metida autoridade dizendo vamos pedir impeachment, vai todo mundo atrás, né? Que nem a ovelhinha indo pro brete e pro abatedouro, né? Então, Lava Jato, para mim, eu não perco meu tempo e sempre digo, não percam tempo para ficar acompanhando isso. É desvio de foco, é uma novela que vai saber quantos anos vai durar essa novela, e vai ser muito mais frustrante ainda se no meio do caminho ela for arquivada ou tiver um final semelhante ao Mensalão. Porque a Lava Jato fala em Petrobras e empreiteiras. Quando a Lava Jato se esgotar, eles vão abrir a novela Eletrolão. Quando esgotar o Eletrolão, eles vão abrir a novela BNDES. E assim sucessivamente. Isso é uma estratégia. Isso chama-se... É uma estratégia de desvio de foco. Ou seja, tu cria um factoide, tu cria uma novela para o povo esquecer do factoide da novela anterior. Então eles vão criando situações para manter o povo entretido, preso naquilo que eles querem que o povo fique sabendo. Hoje, por exemplo, por acaso alguém aí sabia que foi votado e aprovado na Câmara a lei que criminaliza manifestações como ato terrorista? Ninguém sabia, porque está todo mundo preocupado com o Sérgio Moro e com o Lava Jato. A imprensa que está refém disso foi votado na Câmara, foi aprovado. Claro que tem que ir para o Senado ainda, aquela coisa toda, tem todo aquele trâmite, mas na Câmara já foi aprovado.
Só que enquanto todo mundo fica preocupado em acender vela para o Sérgio Moro, como se ele fosse o santo da hora, tá? Eles estão aprovando outras coisas que as pessoas deveriam saber e deveriam se posicionar. E não resolve, não é proativo para a situação brasileira a gente ficar aí preso em novelas ou ficar preso em bandeiras natimortas. Tirar o PT, tirar a Dilma, prender o Lula. Isso aí não vai resolver o nosso problema. Nosso problema chama-se socialismo. Socialismo é formado por quem? Pelos 32 partidos que estão dentro do Congresso. O que nós temos que fazer? Nós temos que derrubar todo mundo. Nós temos que acabar com esse socialismo que criou uma ditadura maquiada de democracia. Então, é aquela coisa, é um processo lento, gradual, de uma informação insistente, para que vai saber, né, se haverá tempo para se criar uma boa camada da sociedade com consciência para poder combater esse dragão que a gente está encarando todos os dias. Eu hoje pela manhã, inclusive, eu comentava que o judiciário, sempre comento que o judiciário está aparelhado. Né? O judiciário, ele está tão aparelhado e tão marxista, tá? Que além dele sujeitar as empresas a esse verdadeiro roubo, tá? Porque o judiciário ajuda a roubar o empresário. O governo rouba com essa extorsão da carga tributária. E o judiciário não vem julgando de forma imparcial empresários e trabalhadores. Eles julgam para o trabalhador. Vamos tentar esclarecer um pouquinho mais essa afirmação. Teve um caso que chegou ao Tribunal Superior do Trabalho, aonde um cidadão ele foi demitido por justa causa, por simplesmente o cara sumiu do emprego durante 30 dias sem justificativa. A CLT prevê que quem abandona o emprego 30 dias sem justificativa, o contrato de trabalho é rescindido por justa causa. Esse trabalhador entrou na Justiça do Trabalho e levou o processo dele até o Tribunal Superior, requerendo uma indenização, né? Não aceitando a demissão por justa causa e requerendo uma indenização. Resumo da ópera. O cidadão ele é dependente químico, vulgo drogado. Tá? Ele deve ter fumado umas maconhas a mais, foi tirar férias de 30 dias, voltou, e o Tribunal Superior do Trabalho diz o seguinte: não, tu não pode demitir por justa causa, tu tem que readmiti-lo e pagar o tratamento para a criança. Quer dizer, o empresário, quando ele contrata um trabalhador, que ele só vai descobrir que o cara é drogado, é alcoólatra, sabe-se lá o quê, após ele ter contratado, ele não pode demitir o cara, ele não pode mandar mais embora. É uma mala sem alça com 3 bigorna dentro que o empresário vai ter que carregar pro resto da vida. Porque a Justiça do Trabalho, ela tem essa visão humanística dos direitos humanos, que tudo tem que ser o empresário, porque ele tem condições econômicas, né? Ele tem que ajudar o próximo. Então, o judiciário contaminado pela visão. Não é. Não, essa informação. Dá trabalho, né? Dá trabalho. Não, é só dar trabalho. E se não dá trabalho, o judiciário hoje ele tá distribuindo indenizações para os empregados, como se o empresário tivesse máquina de rodar dinheiro. Tá? E o empregado hoje, o brasileiro, ele se tornou tão ganancioso, tão
mau caráter, que ele, mesmo sem ter razão de entrar na justiça contra o empresário, ele entra igual, porque ele sabe que o judiciário não julga, mas ele proporciona acordos. Então, nesse acordo, eu entro com uma ação pedindo 500 mil, se eu tirar 10, eu estou no lucro. Porque hoje todo mundo que entra na Justiça do Trabalho sabe que vai chegar lá no final e vai sair um acordo, né? Então, isso comprova o aparelhamento da mentalidade do judiciário em prol dessa agenda de direitos humanos, de essa mentalidade marxista das relações de trabalho, e que foram contaminadas de uma forma lenta e gradual através da agenda gramsciana, né, que eu já comentei em outras oportunidades, que dentro da agenda de contaminação do judiciário pela esquerda, digamos que existem uma meia dúzia de itens que foram paulatinamente sendo implementadas ao ponto do judiciário estar essa coisa que não funciona mais e não presta mais um serviço decente. Primeiro tópico, retardar a modernização da estrutura do judiciário. Nosso judiciário hoje é capenga total. Retardar o aperfeiçoamento do funcionamento do judiciário. Nós hoje temos um judiciário que em 2015 está julgando processos de 2008, 2009. Então, é aquela coisa, dizem que 5 anos caduca o processo. Não, aqui no Brasil não, porque ele fica tanto tempo empacado que ele acaba entrando na obrigação de ser sentenciado. Estimular o corporativismo extremado na magistratura, ou seja, isso aí é essa aura, né, de intocáveis que a magistratura em alguns níveis tem, aonde eles se acreditam superpoderes, né, a ponto de não querer saber se o país está em crise, mas eles querem aumento, né, eles querem as benesses que eles na sua cabeça acham que é necessário. Manter o magistrado afastado do povo e das suas necessidades. Um juiz hoje não tem noção do que é a realidade fora dos tribunais. Ele não faz ideia. Porque ele só está... Primeiro, ele está abarrotado de processo. Ele está superlotado. Ele não consegue acompanhar os fatos e a realidade. E a visão dele é limitada ao quê? Às leis. É ler processo, ver as leis e aplicar sentença. Ou seja, os nossos magistrados, eles vivem em outro planeta. Eles não vivem na realidade brasileira. Eles vivem num mundo à parte, aonde eles acham que estão prestando um bom serviço para a sociedade. Muito pelo contrário. Difundir na sociedade civil as ideias de parcialidade, ineficiência e improbidade do judiciário. Ou seja, quando a gente vê aí notícias escandalosas de juízes que meteram a mão, que ou estão envolvidos na rede de corrupção, isso aí é uma forma de desmoralizar um dos três poderes, mais do que ele já está pela sua lentidão. Desacreditar o judiciário perante as classes subalternas, explorando a lentidão funcional e a corrupção e privilégios dos magistrados como funcionários públicos. E aparelhar o judiciário. O aparelhar é colocar gente de dentro do partido, gente que trabalhe em sintonia com a mentalidade, com o projeto de poder. Então, essa realidade, nós não estamos a caminho, nós já temos ela. Né? E, infelizmente, quanto mais o tempo passa, mais o cidadão ele se torna órfão dentro da estrutura de democracia verdadeira, né? Porque hoje a nossa democracia, infelizmente, o cidadão está órfão total. O executivo trabalha contra a sociedade, o legislativo só faz lei em benefício dos partidos, e o judiciário ajuda ainda mais nesse processo de
de superpoderes que o Estado se coloca diante da sociedade. Então, isso está mais do que configurado uma ditadura. É a mesma coisa. É promovida uma manifestação, e aí a dona Dilma chega e diz assim: eu vou abrir as portas para conversar com a sociedade, mas ela só leva quem? Os movimentos sociais atrelados ao partido dela e que pensam igual a ela, né? Então, os argumentos ou as saídas que o Estado, que o governo tem para dar um para-te-quieto na sociedade, é exatamente mostrando que eles têm toda a estrutura do Estado e boa parte da sociedade na mão, né? Eu, particularmente, eu não nomeei, não dei procuração nem para MST, nem para Sem Teto, nem para ONG nenhuma me representar. Quem me representa está dentro do Congresso. Agora, como agora abrir essa janela de que quando o povo vai para a rua, o governo vai conversar com a sociedade, eles elegeram os deles, né, como representantes da sociedade. E o cidadão comum como nós vai fazer o quê? Vai reclamar para quem? Não temos. Infelizmente, a gente acaba ficando de mão atada, de pé atado, de boca fechada, né, porque não tem saída, infelizmente. Tem um recado aqui, urgente, Marlon. E embaixo é um vídeo. Reunião do Parlatino, Parlamento Latino-Americano. Tá sabendo alguma coisa sobre isso? O Parlatino é o Parlamento das Américas. É muito pouco divulgado as ações e as reuniões do Parlamento das Américas. Sabe-se que está cheio de gente de partido de esquerda lá. Tem petista, tem socialista, do povo do PSB. Só tem. Digamos que o Parlamento das Américas é uma extensão legal. É uma extensão legal do Foro de São Paulo. Então, hoje, o Foro de São Paulo ele é o grande cérebro, né? Instâncias legais do Foro de São Paulo: Parlamento das Américas, as reuniões da Unasul e as reuniões do Mercosul. Então, quando o Foro de São Paulo precisa se reunir para tratar de algum assunto, né, eles chamam uma reunião ou do Parlamento das Américas, ou da Unasul, ou do Mercosul. Apesar de que as reuniões do Parlatino são as reuniões menos divulgadas, menos se tem menor número de notícias, né? Mas isso aí já existe há tranquilamente mais de 10 anos, 10, 15 anos, esse parlamento. E tem também a pergunta do Glauco: se tirar Dilma vai resolver o problema da saúde? Não adianta. O nosso problema não é a Dilma. A Dilma, pelo menos nos últimos tempos, tá nos dando motivo para dar um pouquinho de risada no meio de tanta desgraceira, né? Que uma hora é a mandioca, outra hora ela fugiu da audiogeografia, outra hora é a mulher sapiens. Então, no meio de tanta desgraça, a gente dá risada com ela. Mas o nosso problema não é a Dilma. Não é a Dilma, não é o PT, não é o Lula, não é ninguém. É a estrutura toda. Toda. Quando eu digo toda, é toda. Tem que fechar o sindicato, tem que fechar o Congresso, tem que fechar o Judiciário, tem que expurgar essa turma que está dentro do Executivo, tem que fechar esses partidos todos, tem que fechar todos os partidos. Nós temos que começar do zero, remendo. Vamos fazer uma reforma. Não, essas reformas aí só vai ajudar a eles se manter onde eles estão. Eles ficam fazendo acordões, ficam crucificando um partido, um político, um grupo político, mas eles estão lá, né? Ou seja, a reforma ajuda eles a se manter no poder e a se renovar. Então, a solução para o Brasil é parar tudo, destruir toda essa estrutura montada ao longo dos últimos 30 anos por PSDB, PT e congêneres e começar do zero de novo. Ou seja, 32 partidos, fecha todos os partidos, vamos abrir 2 partidos novos, 2, 3 partidos novos. Quem era filiado nos antigos partidos não pode se filiar nesses novos. Tu já participou da política? Cai fora.
tu já está contaminado, tu já é uma pessoa que conhece os meandros de como se corrompe, conhece os atalhos. Então, não é reforma, é construir tudo novo mesmo. Caso contrário, nós vamos ficar patinando e é um passo para frente, 10 para trás e não vamos chegar a lugar nenhum. O Reginaldo disse que a revista Veja recentemente fez graves denúncias sobre o ex-presidente Lula. E afinal de contas, o que deu nisso? Olha, domingo teve um amigo que me fez uma pergunta. Como desmistificar o mito Lula? O Lula, enquanto o povo não parar de falar no Lula, ele não vai sumir. O Lula não é mais presidente, ele não é mais presidente do PT, ele não atua em nenhum dos três poderes, ele é um marionete, tá? Que foi dado para ele o quê ao longo desses anos todos? Poder, status e dinheiro. Os problemas que o Lula tem, tá? É caso de polícia. Ele só não foi preso ainda, ele não foi julgado, preso, não entrou num belo processo criminal, administrativo, sei lá o quê, porque está tudo aparelhado. Só que quando se fala nas falcatruas do Lula, e isso chama-se desvio de foco. Todo mundo fica preocupado com o Lula. Quando é que o Lula vai para a cadeia? Não. Nós temos que deixar o Lula para a Polícia Federal, para a Polícia Civil, para o Judiciário. Nós temos que nos preocupar em combater o socialismo e não combater o Lula, ou acompanhar a novela do Lula, se ele enriqueceu ou deixou de enriquecer. Essa turma que está aí, eles vivem de crises e vivem de factoides. Quanto mais a gente perde tempo com os factoides e com as crises deles, com as novelas que eles proporcionam, mais eles se fortalecem, mais eles enrolam a sociedade e menos pessoas capacitadas para combater o socialismo nós vamos ter. E a próxima pergunta, aproveitando o chat, está aberto para perguntas, viu, amigos? Às vezes as pessoas não leem aqui o que eu escrevi. Oi. Celso, eu gostaria de fazer um outro comentário a respeito de um assunto que eu já venho há algum tempo debruçado, chama-se a PL da desdoutrinação do ensino. A gente sabe muito bem que o nosso sistema de ensino está falido, ele não ensina mais ninguém, ele não forma mais ninguém, ele cria apenas papagaios de pirata com mentalidade marxista e, no máximo, o que a gente vem observando nos últimos anos, péssimos profissionais de uma limitação profissional extrema. O ano passado, uma ONG criou um projeto de lei, chamado Projeto de Lei da Desdoutrinação, para evitar a atuação desses professores, desses pedagogos, né, dentro das escolas, para fomentar a mentalidade marxista, difundir as políticas gaysistas, de gênero, liberação do sexo, da droga e outros bichos mais, né? Fazendo apologias a Fidel Castro é um homem muito bom, e a princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea, era um verme leguminoso. Tá? Então, criar essa PL para tirar ou para controlar esse nível de doutrinação das escolas, que eu, particularmente, vejo esse projeto de lei como não fraco, ineficaz, tá? Porque vai tirar o poder da polícia, da pedagogia, né? Que também está com a sua mentalidade contaminada pela esquerda, para jogar o controle da doutrinação no colo dos estudantes e dos pais dos alunos. Ou seja, nós já estamos assim com
uma escola, uma universidade sem regras, né, onde professor e alunos estão no mesmo nível, né, estão ali se completando praticamente, mas não estão ali fazendo o que deveriam, né? E aí tu joga esse controle da doutrinação no colo dos alunos e dos pais que não vivem o ambiente escolar. Então essa PL, digamos, ela tem um título, uma denominação interessante, mas na prática ela é ineficaz. Mesmo essa PL sendo extremamente falha, o Sindicato dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul largou uma nota oficial ontem refutando a difusão desse projeto de lei, né, alegando o seguinte, abre aspas, por que a PL é falaciosa? Porque o pressuposto do movimento erra quando supõe que a escola possa ser neutra. Desconhece que quando a escola se fez positivista, supostamente neutra, acobertou-se a mais estúpida ideologia, formando gerações de analfabetos da cidadania, que desconhecem nossa própria história política. É falacioso porque perverte o sentido do conceito de ideologia quando argumenta que as escolas estariam se tornando doutrinadoras. Não é a escola que abriga ideologias, é a sociedade neoliberal, que é ideologicamente doutrinadora e escamoteia sua ideologia numa falsa ilusão de que seja possível uma única verdade, a sua. Ou seja, essa turma que está dentro da estrutura do ensino, tudo o que não for marxismo, tudo o que não for pedagogia freiriana, piagetiana, estratégias gramscianas, não é uma escola cidadã. Ser cidadão para eles, formar cidadãos não é dar conhecimento, é eles saírem da escola recitando as cartilhas de Gramsci, de Marx e os projetos e ideologias do governo. Então, esse comunicado, eu só li esse trecho aqui porque é uma lauda um pouco maior, mas deixa claro e explícito a intenção do sistema de ensino nacional, que é formar militância de esquerda e avançar com o socialismo no Brasil através da formação de pessoas desde a base para, no mínimo, se omitir ao sistema. Contra o sistema, jamais. No mínimo, se omitir. No máximo, ser um militante, como a gente está vendo que existem várias pessoas aí que, apesar de estar doendo no bolso, está doendo para tudo que é lado, eles ainda dizem, deixa a mamãe Dilma governar, deixa o Lula tirou 28 milhões da linha da fome e tal. Quer dizer, é para isso que está servindo e é para isso que eles querem o nosso sistema de ensino, como uma ferramenta de formação de pessoas que cooptem e que estejam, no mínimo, omissas ao sistema ou apoiando o sistema. Tá? Então, o CEPERGS, o Sindicato dos Professores Estaduais do Rio Grande do Sul, deixou bem claro, né, a intenção do sistema de ensino brasileiro. E a correspondência é assinada por um professor de filosofia da Universidade Católica de Pelotas, ou seja, a PUC de Pelotas, a PUC que se dizia uma universidade protegida contra a mentalidade marxista, mostra através desse professor, né, que é também presidente do CEPERGS, o quanto a mentalidade marxista entrou, inclusive, no meio no meio católico, no meio das universidades ditas católicas e imunes
a mentalidade esquerdista. A única palavra que me resta nesse momento é: pois é. Pois é. O Gustavo pergunta aqui. Lembra do Poisé, né? Empurrando o Poisézinho, velho Fusca, bons tempos. Exatamente. Gustavo Denani pergunta: professor, o senhor acha que as Forças Armadas devolveriam o poder para o povo caso haja intervenção ou eles se apoderariam de tudo? Em primeiro lugar, as Forças Armadas, elas não têm formação política, elas têm formação militar, e militar não tem projeto de poder. Tá? Quando se fala em os militares vão devolver o poder para a sociedade civil, eles nunca disseram que não iam devolver. Durante o regime democrático que nós tivemos de 64 a 85, eles nunca estiveram no poder sozinhos. Os militares que foram presidentes, os 5 generais, foram eleitos pelos representantes do povo, que eram civis, não eram militares. Então, tirem da cabeça esse boato ou essa informação negativa sobre os militares. Militar não tem formação política. Eles têm uma formação militar. Eles são legalistas. Eles são disciplinados. Eles são defensores da ordem e das leis. Tá? Não existe... todo mundo acha que, por exemplo, se as Forças Armadas tomarem o poder, eles vão ficar lá eternamente. Muitas pessoas tentam comparar a ditadura militar, que não houve, com a ditadura do Fidel Castro, por exemplo, que era um advogado que nunca foi militar na vida, mas que tomou o poder e montou uma ditadura de 50 anos vestindo uma farda que ele nunca tinha usado. Então, a função das Forças Armadas, quando ela toma o poder, sempre será de devolver o poder para a sociedade civil. Mas quando o perigo, quando a ameaça ou quando a sociedade estiver ciente e não cair na mesma esparrela, no mesmo discurso, na mesma enganação que a esquerda sempre promove. Então, mas quanto tempo vai demorar isso? Sei lá, pode demorar 10, 20, 30, 50 anos. Enquanto nós tiver pessoas mal intencionadas dentro da esquerda, que para eles democracia é eles disputar a eleição, para quando eles chegarem no poder, eles usar uma urna eletrônica para se perpetuar e ficar distribuindo dinheiro com bolsa para ganhar voto, enquanto tiver esse cenário, é óbvio que os militares não vão sair do poder, não, porque tem que reorganizar, tem que recolocar a mentalidade política e tem que colocar a esquerda, principalmente, no seu devido lugar, que é aceitar o revezamento de poder. Aceitar o revezamento de poder. Isso a esquerda não aceita. A esquerda, ela aceita a eleição, mas quando ela chega lá, ela sempre dá um jeitinho para se perpetuar lá. E isso está mais do que provado. Primeiro foram as bolsas, depois veio a urna eletrônica, e eles vão ficando. Cadê o revezamento de poder? Revezamento de poder é tirar o partido, um partido de esquerda radical e colocar uma social-democracia, que é uma esquerda moderada? Isso não é democracia. Isso é ditadura de esquerda legalizada através do voto popular de uma população enganada, desconhecedora e que não tem noção do que seja política eleitoral. O Fábio pergunta se uma constituinte não seria opção, uma nova constituinte. Olha, a Constituição que nós temos hoje ela foi escrita por quem? Só por partido de esquerda. Nós vamos rasgar essa Constituição, que já não vale nada, para abrir uma Constituinte com esses mesmos partidos de esquerda para escrever outra, não vai resolver nada. Nós vamos estar gastando dinheiro para ter uma Constituição igual ou pior a que já não vale nada.
Estou lendo o chat aqui. Se tem mais alguma pergunta, amigos? Aproveitem o nosso super tempo aqui. Eu tô tentando buscar uma correspondência que eu recebi hoje, que eu achei muito interessante e vale a pena a gente compartilhar com os nossos ouvintes. O Fábio também questiona aqui, só para colocar no meio, sobre e ainda há o Tribunal de Haia, né? Ele comenta aqui sobre esse tribunal. O Tribunal de Haia? O tribunal existe, só que o Brasil não pode utilizá-lo porque está devendo. Nós estamos devendo dinheiro para o Tribunal de Haia, não podemos utilizar ele. Estamos devendo dinheiro para o Tribunal de San José, não podemos usar ele. Estamos devendo dinheiro para a ONU, não podemos piar na ONU. Então, nós estamos bem na foto. Calote geral, total e restrito. Estamos devendo $100 mil das limusines que a dona Dilma usou nos Estados Unidos na última viagem. Quer dizer, não basta o que o Estado roubou e deve para a população, ainda devemos para os estrangeiros também. É que eu coloquei aqui pela correspondência. Tá, enquanto procura, eu deixo o recado aqui para os nossos ouvintes, que hoje, quarta-feira, sempre nós comentamos sobre assuntos relacionados à filosofia política, cultura, né, com o professor Marlon, do Bunker da Cultura. Depois você pode também acessar o blog do professor Marlon, que é o Bunker da Cultura, onde tem informações variadas, não só sobre política, mas também essa cultura que ficou, vamos assim dizer, um pouquinho extraviada e que ele traz de uma releitura de um ponto de vista realmente diferenciado para esclarecer a população sobre fatos que ficam guardados lá no fundo do poço, no porão. Aí, deixa eu ver aqui. Eu sempre coloco uma comparação da nossa realidade brasileira com a Venezuela, né? Eu sempre digo que o Brasil é um reflexo que as pessoas não enxergam da realidade venezuelana. Hoje saiu uma informação de que a moeda venezuelana, o Bolívar, já perdeu tanto valor que é usada como guardanapo. Eu vi isso mesmo. A desvalorização do Bolívar hoje está em torno de quase 70%, ou seja, não vale absolutamente nada. Se a gente for analisar como uma situação futura para o Brasil, eu posso afirmar que nós já estamos nessa situação, porque a Fundação Getúlio Vargas fez um cálculo desde da implementação do real. O real, uma nota de R$100 hoje, na verdade, ela não vale R$100, ela vale R$19,90. Então, essa realidade venezuelana de desvalorização da moeda a ponto de se transformar em guardanapo, nós não estamos distantes, nós já estamos nessa situação, apenas não fomos avisados, né? Eles tentam de alguma forma maquiar e dizer que não, tudo é controlável, está tudo sob controle, mas de controle mesmo nós não temos absolutamente nada. Achei. Eu hoje pela manhã eu recebi um e-mail do meu amigo general Valmir Fonseca Azevedo, onde periodicamente quando ele tem os seus insights filosóficos diante da nossa realidade, ele sempre tem a felicidade de redigir bons artigos e bons textos muito elucidativos. E hoje eu recebi um texto dele que eu achei fantástico, intitulado Se o Brasil fosse uma terra com honra, grandeza e altivez, não estaríamos na beira do precipício. Se a nação fosse honesta, justa e gloriosa, não sobreviveríamos como agora, no caos. Se o pavilhão nacional fosse honrado pelo seu povo, estaria flanando
nos céus da pátria como símbolo da dignidade nacional. Se o povo brasileiro fosse altaneiro, garboso e nacionalista, não estaríamos enfiados na lama em que mergulharam os nossos pés e o nosso chão. Se o Brasil não fosse a terra da corrupção, das maracutaias e da desonra, os seus políticos estariam nas profundezas das prisões. Se os nossos magistrados pautassem suas vidas e seus propósitos em punir os salafrários e enganadores da fé pública, seríamos reconhecidos como povo democrata e cristão. Se tivéssemos representantes dignos, cidadãos dedicados ao serviço do povo e da nação, seríamos um dos países de maior projeção no cenário internacional. Se expulsássemos de nossas vidas o conchavo, o golpe, a impunidade, a injustiça, seríamos um povo probo e admirado. Se tivéssemos como ponto de honra a responsabilidade, a correção de atitudes e de pensamentos, seríamos um povo querido e respeitado. Se tivéssemos a coragem de enxotar de nossas plagas os canalhas que maculam os nossos três poderes, não estaríamos como agora, numa imundície moral, política e econômica. Se o nosso povo fosse unido, temente aos malefícios com que desclassificados nos fazem inertes, submissos e acovardados, todos se ufanariam de ser patriotas. Se fôssemos mais brasileiros, mais severos, menos coniventes com as inúmeras e multiplicadas patifarias que indivíduos políticos e canalhas nos maculam, seríamos uma potência respeitada por nossas qualidades. Se expurgássemos a desastrosa, incompetente, inútil que nos desqualificou como povo e faliu como nação, estaríamos no rumo de um Brasil melhor. Se realizássemos uma faxina moral em nosso Congresso, chutaríamos o traseiro de Renan e de Cunha, de tantos, que o melhor seria tacar fogo naquele prostíbulo, na esperança de que outros marginais temessem representar os nacionais sem terem tal dignidade. Se respeitássemos e cultuássemos os nossos verdadeiros heróis, teríamos tradições a serem preservadas, o que engrandeceria os nossos cidadãos e a querida pátria. Se tivéssemos cidadãos probos, nacionalistas e corajosos, ao clamor deles o povo, com os punhos cerrados pela indignação, pelo que foi vilipendiado, roubado, e expulsaria os canalhas para o quinto dos infernos. Se a dignidade, a honra, a honestidade e a verdade brotassem na mente dos nacionais e que os valores mais nobres ressurgissem em seus corações, nele ressurgiria o impávido e impoluto patriota. Se o novo homem brasileiro conseguir preencher cada minuto, dando valor a todos os segundos que passam, se ele expurgar a malícia, a impunidade e cultivar a verdade, o Brasil será sua terra, e tudo o que nela existe, e mais ainda, todos seremos verdadeiros cidadãos. Ou seja, vivemos numa utópica sociedade se fôssemos, mas não somos. Se acontecesse, mas não acontece. Se fosse alguma coisa, mas nada acontece. Por quê? Porque nós estamos enredados e as pessoas não conseguem enxergar que estão presas, enredadas. Quem sabe, em algum momento, quando as pessoas acordarem, elas vão pelo menos tentar lutar para sair dessa rede e realmente ser cidadão e patriota. Emendando nesse se, justamente a pergunta, eu imagino até a pergunta assim, um apelo do Gustavo. Professor, com toda a sinceridade, o senhor vê solução? Se? A solução existe. A solução ela é sabida, ela é sabida e notória, porém insistem em dizer que esta única solução legal
ela é golpe, ela não existe na Constituição, ela é imoral, ela é autoritária, né? Ela vai fomentar um autoritarismo. A solução é intervenção constitucional. Ponto. Não tem. O problema é que para essa intervenção constitucional ela se concretizar, não basta termos forças armadas não subservientes e não cooptadas pelo Estado marxista em que vivemos. Precisamos de uma sociedade com consciência política e que dê todo o respaldo e toda a retaguarda suficiente antes, durante e depois da intervenção constitucional. Que não faça aquilo que a sociedade fez em 85. Que no momento em que os militares, por iniciativa própria e não por pressão popular, devolveu o poder à sociedade civil, o que a sociedade fez? Se uniu a essa catrefa que hoje nós chamamos de governo social-democrata, humanitário, sabe-se lá qual é a outra denominação que eles inventam, tá? Viraram para trás e começaram a desprezar, a xingar, a caluniar e a esquecer todo o trabalho, todo o empenho, a dedicação das Forças Armadas em defender a sociedade do terrorismo, da guerrilha, das invasões de terra, do caos. Ou seja, o povo traiu as Forças Armadas em 85 e hoje, para eles cumprirem com o dever constitucional através da intervenção, eles precisam estar cientes de que o povo não vai fazer não irá traí-los novamente, porque eles podem a qualquer momento fazer uma intervenção constitucional. Agora o povo vai ficar do lado deles ou do lado do governo? Vai apoiar eles em defesa do nosso país ou vai ficar xingando as Forças Armadas de golpistas, de autoritários, de torturadores, de ditadores? Então essa é o cenário que a gente encontra. A intervenção é a solução. Disso não tenho absolutamente nenhuma dúvida. O problema é a gente formatar para poder executar esta solução constitucional, legal e única contra o dragão chamado socialismo. Então, não basta o cidadão ir para a rua fazer as chacrinhas que faz. O problema é antes, durante e depois da intervenção. Mas, por enquanto, nós não conseguimos nos situar de uma forma favorável à intervenção através da postura popular. A postura popular não está dando nenhum sinal de que ela daria o apoio necessário para essa atitude. São duas coisas aqui. A primeira é o seguinte: eu conversei há um tempo atrás com pessoas ligadas ao grande escalão do militarismo brasileiro e ela falou que o próprio militar ele está aguardando o momento certo do povo realmente pedir, para não ocorrer exatamente isso. Eles estão sabendo, eles estão cientes, mas como o povo ainda tem muita má informação, eles estão deixando a coisa ir por água abaixo mesmo, para o povo não ter outra condição a não ser pedir. Aí sim eles vêm. E o Rubens Pinto, ele comenta sobre, no tocante a devolver o poder aos civis, em 1964, a morte do Castelo Branco foi mal explicada. O pessoal de Fortaleza não acredita em acidente aéreo. O que o senhor tem a falar sobre essas duas possibilidades? Olha, a morte do Castelo, assim como a morte do Juscelino, por exemplo, acidentes existem, né? Em termos especificamente a morte do Castelo, era sabido que no Brasil, naquele momento, nós estávamos alojando milhares, se não milhares, de agentes da KGB
agentes da esquerda, né? A esquerda alega que o Brasil estava cheio de agentes da CIA, o que na verdade é o contrário. Nós estávamos lotados de agentes revolucionários da KGB e de Cuba dentro do Brasil. Olha, eu não alimento essa dúvida com relação à morte do Castelo, apesar de que é óbvio, sempre fica a pulga atrás da orelha. Mas se realmente isso não tivesse sido um acidente mesmo, a gente já teria informação a respeito disso, tá? Eu acho que já se passou muito tempo, assim como foi investigada a morte do Juscelino, a morte do João Goulart, tá? A morte do Castelo, eu prefiro e confio nas investigações que foram feitas à época e que tiveram as Forças Armadas, inclusive, envolvidas, né, de acatar o fato de acidente e não de atentado. Ok. E quanto ao fato dos militares realmente estarem esperando o Brasil não ter mais para quem recorrer, a não ser para eles? É a última opção. Se a população, ela, em tempo recorde, ela criar a sua consciência política e agir como um cidadão, o que eu acho muito difícil, tá? A única opção, a única saída que nós vamos ter é chegar no fundo do poço, virar uma Venezuela, para que realmente a insegurança social e econômica chegue num patamar insuportável e que obrigará aí, no caso, né? Não vai ter outra saída senão as Forças Armadas entrarem e dar um basta, né? Dar um freio nisso. Então é as duas situações. Eu acredito mais na segunda hipótese. A primeira, eu acho que o tempo de doutrinação e de deformação da sociedade foi tanta, a carga foi tão pesada, né, e teve um efeito tão maléfico, que para a gente poder consertar a sociedade através da informação, da desdoutrinação e com esse aparelhamento do Estado, como é que a gente vai poder fazer essa desdoutrinação se nós não temos portas abertas para fazer esse trabalho? Então, a primeira opção eu acho muito difícil, muito distante de ser alcançada. Agora, a segunda, é por óbvio, né? O caos, toda ação, ela é precedida de uma reação, né? Então, o caos vindo com força, as Forças Armadas não estando cooptadas com o governo, com essa ditadura socialista, eles vão cumprir com o seu dever constitucional e vão colocar a casa em ordem, sem sombra de dúvida. É óbvio que vai ser um processo doloroso, né? Se partisse da sociedade, eu acho que a coisa seria um pouco mais suave, mas quando se fala em ruptura, né, a entrada das Forças Armadas seria uma ruptura, seria puxar o freio de mão assim repentinamente. Toda ação abrupta, toda ruptura, ela tem também uma consequência dentro da sociedade que pode ser um tanto quanto dolorosa. Então é o preço que a gente vai pagar para poder ser salvo e não ser engolido pelo dragão do socialismo. Temos aqui o comentário do Jefferson. Estão matando o povo venezuelano através dos soldados cubanos envenenados pelos alimentos. Fizeram com os ucranianos, se você sabe alguma coisa. Bom, os soldados cubanos na Venezuela, eles estão lá desde o tempo do Hugo Chávez, né? Então soldados cubanos, eles praticamente eles atuam em dois exércitos, no de Cuba e no da Venezuela, que na verdade a Venezuela hoje virou mais uma filial de Cuba do que um país independente, né? As Forças Armadas da Venezuela, contaminadas por soldados cubanos, eles foram totalmente cooptados pelo governo.
Eles estão a serviço do projeto do governo e a serviço da ditadura venezuelana, o que não é o caso aqui no Brasil. Eles estão fazendo exatamente aquilo que qualquer milícia esquerdista faz quando encontra alguém fazendo oposição. Eles não trabalham com leis, com prisão, com processo, com julgamento e com cadeia. Eles trabalham com a aniquilação. A esquerda não trabalha em cima, pautado nas leis, na legalidade. As leis deles é assim: apareceu a oposição, aniquila. Aniquilação é sumir com o cara, né? Então, isso aí eles estão praticando, é fato notório e sabido, só a nossa imprensa que não fala nada. Mas aí eu também observo que a oposição venezuelana, apesar desse caos generalizado, não só pela violência, pelas mortes, pelas prisões arbitrárias, pela falta de remédio, pelo sistema de saúde, de ensino, tudo, a economia. A Venezuela é um país arrasado. É um país arrasado. Né? Para a sociedade venezuelana, o país está arrasado. Só não está arrasado para quem está no poder. Né? Porque eles não estão lá em troca de progresso do país. Eles estão lá apenas poder pelo poder. Tá? Então, a Venezuela, infelizmente, ela caiu nesse caos generalizado, nesse processo de terra arrasada, e o pouco de oposição que tem lá acaba agindo da mesmíssima maneira que a nossa oposição brasileira. Quer lutar contra o socialismo através das leis que foram reformadas pelo Hugo Chávez, querem lutar contra o socialismo através de processos judiciais, de um judiciário aparelhado, querem pedir o impeachment do Nicolás Maduro, que não vai sair de lá de jeito nenhum, porque ele está com os 3 poderes, as Forças Armadas, a Constituição embaixo do braço defendendo ele. Então, infelizmente, um dos grandes males que a esquerda promoveu por onde ela passou é incutir na cabeça das pessoas que uma ruptura legal é golpe. E ninguém quer ser chamado de golpista, ninguém quer ter um rótulo pregado na testa de golpista, de autoritário, de fascista, de qualquer coisa que seja proferido pela boca da esquerda. O problema é que a esquerda, ela pratica tudo aquilo que ela acusa da sua oposição. E as pessoas não conseguem, por essa contaminação doutrinária que foram recebendo ao longo do tempo, as pessoas não conseguem reagir a esse discurso e não conseguem sair desse transe de que uma ruptura através de ferramentas legais não seja de golpe. Como é que é? É colocar a sociedade num estado letárgico. As pessoas estão extremamente com o seu horizonte estreitado como um buraco de uma agulha. Elas não conseguem enxergar mais do que o buraco de uma agulha. Então fica muito difícil lutar nesse sentido. Teve um quem é que colocou aqui pediram para comentar a respeito do Bolsonaro. Pois é. A questão é a seguinte, pessoal. Dentro dessa conjectura política e com os políticos que nós temos, nós não podemos pensar em eleger ninguém em 2018. Se nós elegermos Bolsonaro, Caiado, Ciro Gomes, essa turma não vai fazer absolutamente nada. Vamos em parte. O Caiado não tem bala na agulha para combater 32 partidos de esquerda lutando como oposição contra ele, se ele for eleito. O Bolsonaro, idem. E o seu Ciro Gomes é tão esquerdista quanto qualquer outro esquerdista que está no poder. Ou seja, se nós formos buscar políticos para ser candidato em 2018, nós não temos. Nós temos o mesmo do que está aí. Se nós acreditarmos que uma eleição em 2018 possa mudar, é trocar o 6 pelo meia dúzia. Se nós insistirmos
na bandeira do impeachment é trocar o mesmo pelo mesmo. Então, não temos outra saída. Não existe hipótese legal, democrática, elegante, politicamente correto para lutar contra o socialismo e acabar com essa ditadura que nós estamos vivendo nos últimos 30 anos. Eles sabem acusar os nossos presidentes generais de ditadores. Só que eles estão aí há 30 anos destruindo o Brasil, há 30 anos, e eu incluo os tucanos, porque Plano Real foi uma belíssima de uma maquiagem, foi uma belíssima de uma maquiagem, de uma belíssima de uma enganação, que nem foi o PSDB que criou o Plano Real. O Plano Real foi um plano emergencial criado pelo FMI, implantado pelo PSDB, tá? Mas tanto o PSDB quanto os governos do PT, e com essas bases, com esses partidos apoiando, eles só provocaram atraso, destruição, e se pautaram e ficaram muito contentes enquanto o nosso país era dilapidado, enquanto nós ficávamos empacados no tempo economicamente, politicamente. Eles ficavam muito contentes de que daqui a algumas décadas nós vamos ter um país de 200 milhões de pessoas doutrinadas que aceitarão o neossocialismo pregado pela nova esquerda mundial. Então, esqueçam Bolsonaro, esqueçam Caiado, esqueçam tudo que possa ser opção para a eleição. Nós podemos ter o Papa como candidato em 2018. O que vai adiantar? Ele vai perder para Dilma, ou ele vai perder para o candidato do PT, porque a urna é fraudável. Quer dizer, a gente sai de um buraco para cair no outro. O Brasil é uma estrada esburacada. Quando a gente pensa que os buracos acabaram, aparece uma cratera na frente para a gente cair dentro de novo. Então esqueçam, nós temos que focar e ter consciência e cair a ficha de vez. Não tem outra saída senão a gente ter o conhecimento necessário para dar o apoio necessário para que a intervenção constitucional se concretize e que ela, ao longo do tempo necessário, reorganize o cenário político, econômico, social, que foi totalmente destruído ao longo dos últimos 30 anos. Mais uma vez, pois é, tá complicado, tá complicado. Bem, meus amigos. Ó, o nosso programa das quartas, cada dia mais apocalíptico. Pois é. Aqui, ó, Marconi Perillo em Goiás parece fazer uma boa administração. Marconi Perillo é outro filhote do FHC, social-democrata, que criou o Bolsa Família. Marconi Perillo, ele foi o inventor do Bolsa Família, que o PSDB entregou de bandejinha pro PT e disse, ó, tu quer construir militância? Começa a distribuir isso aqui que o Marconi Perillo fez, experimentou lá em Goiás, deu certo, e construa a militância de esquerda Brasil afora. Realmente. Bem, olha, eu vou deixar suas considerações, não tem mais perguntas novas aqui no chat, suas considerações para a noite, meu amigo. Deixo para você finalizar a nossa noite. Meu amigo Celso? Finalize a nossa noite maravilhosa de informação, como sempre. É aquela coisa, como eu sempre falo nas quartas, né? A gente torce para dar alguma notícia boa, mas cada quarta-feira é mais difícil, né? Mas a gente não pode se entregar. Se nós nos omitirmos de trazer esse tipo de informação e esse tipo de reflexão para os nossos ouvintes, nós estamos fazendo exatamente aquilo que o poder socialista quer que a gente faça, nos omita, né? Eles ficam cada vez com o terreno mais livre para atuarem, para manipularem e para fazerem o que bem entender. Então, enquanto a gente puder, de minha parte, eu creio que da tua também, Celso, a gente vai usar os canais que a gente tiver, o tempo disponível que a gente tiver para poder enfrentar esse dragão, trazendo a informação que é
tão necessária e tão emergencial para os nossos cidadãos, para que eles possam ter uma postura, possam ter um posicionamento e uma atuação realmente eficaz, assim como o general Valmir Azevedo colocou no texto que eu li anteriormente. Eu agradeço aí a oportunidade, Celso, e é sempre um satisfamento aí a gente estar batendo esse papo nas quartas-feiras, e também lembrando os nossos amigos que aos domingos à noite no meu canal do YouTube eu estou com o meu Hangout dominical, onde eu faço uma conversa com alguns amigos, alguns convidados, só que aí via Hangout, todo domingo às 21 horas. E também o blog, né? O blog ótimo. Do Bunker da Cultura. O Bunker da Cultura tá lá, é vídeo, é áudio, é texto, é documentário, é filme. Falou da área social, política, econômica, filosófica, histórica, vai lá que vai achar tudo e mais um pouco. Né? E nas sextas-feiras é o nosso momento relax, né? Não é só de apocalipse que nós vivemos, né, Celso? Nas sextas-feiras a gente faz o nosso relaxzinho dançante das sextas com o nosso Friday Night. Balançando o esqueleto com o professor e DJ Marlon Adame, sextas-feiras, 21 horas. É só sintonizar a Rádio da Terra. Obrigado, professor, mais uma vez. Grande abraço a todos e até a próxima. Show de bola, amigos. Mais uma vez, Rádio da Terra, aqui trazendo informação, vários tipos, né? Nós temos informação para todos os gostos, para todos os tipos de pessoas, e que assim seja esse momento nosso de trazer. Veja bem, explica essa normose, né? Todo mundo reclama, mas ninguém faz nada. Todo mundo xinga, mas ninguém faz nada. Então nós estamos realmente sendo envolvidos com uma grande normose, que isso vai ter que parar em algum momento. E saber o motivo, saber pelo menos uma parte dos porquês, nós estamos conseguindo aprender com esse programa. Obrigado, boa noite a todos e até amanhã.